Os antigos de Babel olhavam para o alto e diziam: façamos para nós um nome. Hoje, olhamos para as telas e murmuramos o mesmo, só que em silêncio. Buscamos fama, poder e controle, acreditando que podemos construir uma nova torre, invisível, digital, mas tão arrogante quanto a primeira. O mundo inteiro está conectado, falando uma só linguagem, a linguagem da tecnologia. Mas quanto mais nos unimos em redes, mais nos afastamos do Criador. E assim, diante de Deus, repetimos o mesmo erro milenar. Neste vídeo, você vai entender por que a história de Babel não é apenas um relato antigo, mas uma advertência viva. Vamos ver como o mesmo espírito de soberba que destruiu aquela civilização está renascendo agora, disfarçado de progresso, e como isso pode mudar o destino espiritual da humanidade. Podemos incluir alguns tópicos bíblicos no contexto histórico e espiritual. A geração pós-diluviana havia recebido uma missão clara: encher a terra e multiplicar a vida. Mas em Babel, decidiram o oposto: concentrar-se em um só lugar, centralizar o poder, controlar a comunicação. Era o primeiro projeto globalista da história. Uma humanidade unida não pela fé, mas pela ambição. Podemos citar outro como aplicação atual: a nova torre. Hoje, vivemos algo muito parecido. A torre não é feita de tijolos, mas de bytes, servidores e redes globais. A nova Babel é digital. Redes sociais que nos fazem crer que somos deuses, sistemas de inteligência artificial que tentam substituir a consciência humana, megacorporações que ditam o que pensamos e sentimos. Cada avanço tecnológico carrega uma semente antiga, o desejo de independência de Deus. Não queremos mais que Ele nos veja, queremos ser Ele. E por fim citamos a aplicação pessoal, o coração como torre. Antes de apontarmos para o mundo, precisamos olhar para dentro. Quantas vezes tentamos erguer torres pessoais, de sucesso, prestígio, controle, e deixamos Deus fora da construção? A Torre de Babel moderna pode ser o nosso próprio ego, quando pensamos que podemos planejar tudo, prever tudo, conquistar tudo, e esquecemos que o verdadeiro alicerce é espiritual, não tecnológico. Antes de seguirmos para o segundo tema, deixa eu te pedir um favor rápido, mas que faz toda a diferença. Confere se você já está inscrito aqui no canal. Assim você não perde os próximos vídeos, porque vem aí uma série poderosa que vai te ajudar a entender, de forma profunda e reveladora, o cumprimento das profecias bíblicas e o que elas dizem sobre o nosso tempo. Quando comecei a estudar a história da Torre de Babel, percebi que ela é muito mais do que um simples relato do Antigo Testamento. É um espelho da alma humana, uma história sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Gênesis 11 fala de uma geração que, depois do dilúvio, decidiu se unir para construir uma cidade e uma torre cujo topo tocasse o céu. À primeira vista, parece apenas um símbolo de progresso e união, mas havia algo mais profundo por trás: o desejo de ser independente de Deus. Eles não queriam mais depender da orientação divina, queriam fazer um nome para si mesmos, ser lembrados por suas próprias obras, não pela presença do Criador. E foi nesse ponto que comecei a entender o verdadeiro problema. A torre não era apenas de pedra e argamassa, era uma metáfora do coração humano tentando alcançar o céu pelas próprias forças. É o mesmo impulso que vejo no mundo de hoje, essa ânsia de controlar tudo, de dominar o desconhecido, de criar segurança e glória sem precisar de Deus. O homem de Babel acreditava que poderia conquistar o divino pela construção. O homem moderno acredita que pode fazer isso pela tecnologia, pela ciência, pelo poder econômico. Mas no fundo, a essência é a mesma: orgulho. Lendo esse texto, percebi o quanto essa história é atual. Eu mesmo, em muitos momentos, construí minhas próprias torres, planos, projetos, metas, onde, no entusiasmo de vencer, esqueci de incluir Deus no alicerce. E assim como em Babel, tudo que é erguido sem ele está condenado a ruir, mais cedo ou mais tarde. Babel não caiu porque Deus temia a torre, mas porque o coração humano já estava alto demais. Foi ali, no meio dessa reflexão, que entendi que o problema de Babel nunca foi o tamanho da construção, mas a motivação por trás dela. O homem não buscava o céu por adoração, mas por competição. Queria provar que não precisava mais do Criador. E isso é assustadoramente parecido com o mundo que eu vejo hoje, um mundo que busca autonomia espiritual, como se a fé fosse um obstáculo ao progresso. Quando olho para a história de Babel, vejo um alerta silencioso, quase profético. Ela não é um conto sobre o passado, mas uma advertência sobre o presente. Porque cada vez que o ser humano tenta construir algo até o céu sem Deus, repete o mesmo erro, o erro de querer ser o próprio Deus. Quando penso em Babel, algo me intriga profundamente: todos falavam a mesma língua. E essa unidade, que poderia ter sido usada para algo grandioso em comunhão com Deus, acabou se transformando em uma arma contra o próprio Criador. A comunicação,
que deveria unir o homem à vontade divina, foi usada para desafiar o céu. E quanto mais reflito sobre isso, mais percebo como estamos vivendo o mesmo cenário, só que com outro nome: internet, redes sociais, globalização. Naquele tempo, uma única linguagem permitia que todos se entendessem, sonhassem e agissem juntos. Hoje, a humanidade também fala uma língua universal, a da tecnologia. É curioso perceber como a conexão global criou uma sensação de poder coletivo. Qualquer ideia pode atravessar o planeta em segundos, qualquer pensamento pode ser multiplicado por milhões de vozes, e qualquer mentira pode se tornar verdade se compartilhada o suficiente. Parece bonito, parece união, mas na essência é o mesmo perigo de Babel, a unidade sem propósito divino. Eu olho para o mundo atual e vejo o quanto estamos, novamente, unidos, mas em torno do vazio. Temos redes que nos conectam, mas corações que se distanciam. Falamos a mesma linguagem dos algoritmos, das tendências, das modas, mas esquecemos o idioma da alma, aquele que fala de amor, de humildade, de fé. A humanidade conseguiu recriar o ambiente de Babel, onde tudo parecia possível, mas nada tinha sentido. O mais fascinante é que, naquela antiga planície de Sinear, ninguém discutia com Deus, ninguém o negava abertamente, apenas o ignoravam. E é exatamente isso que acontece hoje. Não se trata de um ateísmo declarado, mas de uma indiferença silenciosa. As pessoas não dizem não acreditamos em Deus, elas apenas vivem como se ele não existisse. Assim como os construtores de Babel, acreditamos que nossa união e nossa inteligência são suficientes para garantir o futuro. Mas há um detalhe que sempre me toca. Deus olhou para a torre e disse: eis que são um povo, e todos têm uma só linguagem, e isto é apenas o começo do que hão de fazer. Agora, nada lhe será impossível. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Essa frase, longe de ser uma aprovação, é um diagnóstico. O homem, quando se une fora da vontade divina, é capaz de qualquer coisa, até da própria destruição. Hoje, temos um mundo inteiro falando o mesmo idioma digital, programado por códigos e dominado por sistemas. A inteligência artificial, as redes de controle, as big techs, tudo isso cria uma nova linguagem universal, onde poucos comandam e bilhões obedecem sem perceber. É como se estivéssemos, mais uma vez, subindo os degraus de uma torre invisível, convencidos de que nossa união é o caminho para o céu, quando, na verdade, pode ser a estrada para a queda. A grande ironia é que Babel representa o paradoxo da humanidade moderna. Quanto mais conectados estamos, mais fragmentados nos tornamos. A uniformidade de ideias não gera paz, gera confusão. As opiniões se multiplicam, as verdades se distorcem, e a comunicação, que deveria libertar, se torna uma prisão de eco, onde todos falam, mas ninguém realmente escuta. E quando penso nisso, percebo que o problema não é falar a mesma língua, é usar essa linguagem sem direção espiritual. A verdadeira unidade só existe quando o centro é Deus. Fora dele, toda união se transforma em ilusão. Babel provou isso há milênios. A internet está provando novamente agora. Eu acredito que Deus, em sua sabedoria, confundiu as línguas em Babel não para punir, mas para proteger. Porque quando o homem se une contra o Criador, ele destrói a si mesmo. E talvez, hoje, ele esteja permitindo que as nossas linguagens digitais também se confundam, que os sistemas caiam, que as verdades se choquem, para que, finalmente, percebamos que nenhuma comunicação faz sentido quando o céu não é ouvido. Quanto mais reflito sobre a Torre de Babel, mais percebo que ela nunca deixou de existir. Ela apenas mudou de forma. Hoje, não é feita de tijolos queimados nem erguida no deserto de Sinear. Ela se ergue em cabos de fibra ótica, em servidores subterrâneos, em satélites que orbitam o céu. E o mais impressionante, é invisível. A nova torre da humanidade se chama tecnologia. E nós, com o mesmo orgulho de Babel, acreditamos que através dela podemos finalmente alcançar o trono de Deus. Olho ao redor e vejo que estamos vivendo um tempo em que o ser humano tenta substituir o divino pela lógica das máquinas. A inteligência artificial promete conhecimento ilimitado. Algoritmos decidem o que devemos pensar, comprar e até sentir. A biotecnologia promete prolongar a vida, e há quem sonhe em derrotar a própria morte. Tudo isso soa familiar, como a antiga voz que dizia: façamos para nós um nome. Só que agora, o nome não está em uma torre física, mas nas grandes empresas tecnológicas, nos ídolos digitais, nos sistemas que sabem tudo sobre nós e que, em silêncio, nos transformam em servos do progresso. Quando leio Gênesis 11, sinto que Deus está descrevendo o nosso século. Porque o homem de Babel queria alcançar os céus, e hoje o homem moderno literalmente alcançou. Lançamos foguetes, criamos satélites, exploramos Marte, sondamos o cosmos. E no entanto, quanto mais alto subimos, mais vazio parece o céu.
É como se a torre tecnológica tivesse nos aproximado fisicamente do universo, mas nos afastado espiritualmente do Criador. Eu vejo a inteligência artificial como o símbolo máximo dessa nova Babel. Ela representa a tentativa de criar algo à nossa imagem e semelhança, mas sem alma. Um reflexo do ego humano, treinado para pensar, decidir e julgar sem compaixão. Quando uma máquina começa a imitar a mente humana, o homem se sente como um deus. Mas o que ele não percebe é que essa criação também o transforma em criatura, dependente, controlado, programado. E o mais inquietante é perceber que, assim como Babel foi um projeto coletivo, a nova torre também é. Milhares de cientistas, engenheiros e programadores ao redor do mundo trabalham juntos em algo que promete unir a humanidade. Mas o que une o homem moderno não é mais a fé, é o código. E cada linha de código parece ser um novo tijolo colocado na estrutura da torre digital. Eu me pego pensando, e se o mesmo espírito de Babel estiver por trás de tudo isso? Aquele impulso ancestral de criar uma civilização sem limites, onde o homem ocupa o lugar do Criador. Hoje, em nome do progresso, já se fala em modificar o DNA, criar filhos em laboratórios, transferir a consciência humana para sistemas digitais. É a promessa da imortalidade, a mesma que a serpente sussurrou no Éden: certamente não morrereis. Mas há algo que as máquinas nunca terão, e que Babel também nunca teve: o sopro divino. A alma. A consciência do bem e do mal que só pode nascer da comunhão com Deus. Por mais avançada que seja a inteligência humana, ela nunca poderá reproduzir o mistério da vida. E talvez seja exatamente por isso que, quanto mais o homem se aproxima da onisciência tecnológica, mais vazio e solitário se sente. Eu vejo a nova Torre de Babel sendo construída todos os dias, nos laboratórios de inteligência artificial, nas redes que prometem liberdade mas nos prendem em bolhas, nos sonhos de poder ilimitado que transformam o ser humano em número. E percebo que, mais uma vez, a humanidade acredita que pode tocar o céu, mas sem perceber que está cavando o próprio abismo. O que me assusta não é o avanço da tecnologia em si, mas o que ela revela sobre nós. Revela a antiga ferida do orgulho humano, o desejo de ser autossuficiente, de controlar o destino, de viver sem precisar do Criador. É como se estivéssemos reescrevendo a história de Babel, mas com circuitos e códigos no lugar dos tijolos. E o mais trágico é que, assim como naquela época, Deus ainda está observando. Ele não interrompe o progresso, apenas o permite até que a própria humanidade perceba a loucura de tentar construir o céu com as próprias mãos. E quando essa torre finalmente balançar, seja por uma crise tecnológica, uma guerra digital ou uma confusão global, talvez seja o momento em que o homem voltará a olhar para cima, não para desafiar o céu, mas para pedir ajuda. Porque nenhuma torre, por mais moderna que seja, pode substituir o Deus que habita acima delas todas. Há uma frase que sempre ecoa na minha mente: o homem moderno aprendeu a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas ainda não aprendeu a viver como um filho de Deus. Essa é, talvez, a definição perfeita do que chamamos de progresso. Vivemos na era mais avançada da história, mas também na mais vazia espiritualmente. E quando olho para isso com os olhos da fé, percebo que o verdadeiro motor por trás desse avanço é o mesmo que moveu Babel, o orgulho. Só que agora ele vem disfarçado de inovação, ciência e liberdade. Em Babel, os homens diziam: façamos para nós um nome. Hoje, essa frase se transformou em crie sua marca, seja seu próprio Deus, viva a sua verdade. A mensagem é a mesma, apenas trocou o altar de pedra pela tela de vidro. O mundo moderno adora a si mesmo, e o faz com elegância. Não precisamos mais de templos para cultuar o ego. Temos as redes sociais, os palcos digitais da vaidade, onde cada um constrói sua própria torre de reconhecimento. O progresso, quando desconectado de Deus, se torna uma forma refinada de rebelião. A humanidade não está apenas evoluindo tecnicamente, está tentando provar que pode viver sem limites, sem propósito espiritual, sem obediência. Chamamos isso de liberdade, mas é apenas a mais sofisticada forma de escravidão, a escravidão do próprio eu. Eu percebo isso quando olho para a forma como o mundo celebra conquistas. Descobrimos curas, dominamos a genética, deciframos o cosmos, mas raramente reconhecemos o autor da criação. O nós de Babel se tornou o eu do século XXI. A ciência avança, mas a sabedoria retrocede. O homem viaja ao espaço, mas não consegue manter um casamento. Conecta o planeta, mas perde a conexão com o próprio coração. E tudo isso é a manifestação do mesmo orgulho ancestral, a ilusão de que podemos substituir Deus pela lógica humana. O mais sutil é que o orgulho moderno não se apresenta com arrogância, ele vem vestido de boas intenções. O discurso é bonito: queremos melhorar o mundo, vamos eliminar a dor, criaremos um futuro mais justo.
Mas por trás dessa aparente bondade, há um eco antigo: seremos como Deus. Foi exatamente esse o argumento da serpente no Éden. E é esse o argumento da nova ciência sem alma, da filosofia sem fé, da espiritualidade sem arrependimento. Eu mesmo já me peguei admirando o poder humano. É quase impossível não ficar fascinado com o que somos capazes de criar. Mas o perigo está em esquecer que toda criação sem o Criador se torna um ídolo. O ser humano não suporta o vazio. Se não adora Deus, vai adorar algo. E hoje, o novo Deus da humanidade é o progresso. Acreditamos que basta desenvolver, avançar, atualizar, e tudo estará bem. Mas o problema não é o progresso em si, é o que deixamos para trás enquanto avançamos. Perdemos o silêncio, a contemplação, o respeito pelo mistério, o senso de propósito. Evoluímos nas máquinas e involuímos na alma. Lembro-me de uma frase de Salomão que nunca fez tanto sentido: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. O progresso sem Deus é exatamente isso: um caminho brilhante que termina em escuridão. As torres digitais, os foguetes espaciais, as inteligências artificiais, tudo isso são feitos incríveis, mas se o coração humano continua vazio, nada disso nos aproxima do céu. E é nesse ponto que a história de Babel se torna assustadoramente atual. Porque naquela época, Deus desceu para ver o que o homem estava construindo. Hoje, ele ainda desce, mas não para observar tijolos, e sim para ver os corações. E o que ele encontra é um mundo que fala em amor, mas pratica egoísmo, que fala em união, mas vive dividido, que fala em liberdade, mas está preso à vaidade e ao medo. O orgulho moderno é mais perigoso que o antigo, porque ele parece virtuoso. Ele se disfarça de ciência, de bondade, de progresso, mas no fundo é a mesma voz que diz: não precisamos de Deus. E esse é o ponto exato onde o céu intervém. Em Babel, Deus confundiu as línguas para conter a autodestruição do homem. Hoje, talvez esteja confundindo as mentes, deixando o mundo perdido em ideologias, crises e contradições, para que o homem perceba que o progresso sem direção espiritual é apenas uma forma elegante de cair. Eu acredito que o verdadeiro progresso é aquele que faz o homem crescer sem esquecer de se ajoelhar. Porque nenhuma tecnologia pode substituir o arrependimento, e nenhum avanço será seguro enquanto o coração humano continuar tentando ser o centro do universo. O que mais me assusta não é a torre que o homem constrói, mas o que acontece dentro dele enquanto a ergue. Babel foi mais do que um monumento à vaidade humana, foi o nascimento da confusão espiritual. E é exatamente isso que estamos vivendo agora, em escala global. O mesmo espírito que levou os antigos a se unir contra Deus hoje governa o mundo moderno, mas de maneira silenciosa, elegante e tecnológica. Eu olho em volta e vejo uma humanidade cansada, acelerada, hiperconectada e completamente vazia. A nova Babel prometeu união, mas nos deu isolamento. Prometeu sabedoria, mas nos mergulhou em confusão. Prometeu liberdade, mas nos acorrentou à dependência de sistemas que controlam até o que sentimos. É uma repetição perfeita do passado. O homem tenta ser Deus e termina se tornando escravo das próprias criações. Na Bíblia, Deus confundiu as línguas de Babel para impedir que o homem destruísse a si mesmo. Hoje, a confusão não é mais de palavras, mas de valores. Tudo se mistura. O certo e o errado se tornam relativos, o sagrado é ridicularizado, a fé é tratada como superstição e o pecado como estilo de vida. O coração humano virou uma torre de vozes contraditórias, onde cada um fala sua própria verdade, e ninguém mais escuta a verdade que vem do alto. Eu vejo isso nos discursos de poder, na ciência que nega o espírito, na arte que glorifica o caos, nas ideologias que transformam o homem em sua própria referência. A confusão espiritual é tão grande que muitos já não sabem o que é pecado, o que é pureza, o que é amor. O mundo inteiro parece Babel, barulhento, brilhante, orgulhoso e, ao mesmo tempo, profundamente triste. A nova Babel tem seus sacerdotes, influenciadores, líderes, programadores, filósofos que pregam a salvação pela tecnologia, pela inteligência, pela autorialização. E tem seus templos, as grandes corporações, os laboratórios, os palcos digitais onde o homem é adorado. Mas o que ninguém percebe é que o altar está vazio. Porque sem Deus, toda adoração é apenas eco. O mais doloroso é perceber o preço espiritual desse novo culto. Estamos perdendo algo sagrado, a consciência do eterno. O homem moderno já não teme o pecado, apenas o fracasso. Já não busca o perdão, busca a validação. A oração foi substituída pelo desabafo nas redes, a comunhão foi trocada por curtidas, e o silêncio, esse espaço onde Deus fala, foi soterrado pelo ruído incessante da informação.
Há um versículo que me acompanha sempre que penso nisso. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. É exatamente o retrato da Nova Babel. A criatura adorando a si mesma, convencida de que pode definir o bem e o mal, como se fosse senhora do próprio destino. E o resultado é uma geração confusa, ansiosa, doente, espiritualmente desconectada. Eu sinto que o caos interior do mundo moderno é a nova confusão das línguas. Deus não está punindo, está permitindo que o homem experimente o peso da própria soberba. Quando o coração se afasta do Criador, ele perde o norte, perde a paz, perde o sentido. E é por isso que temos tanto progresso e tão pouca esperança. Vivemos cercados de luzes, mas caminhamos na escuridão. E o mais grave é que essa confusão espiritual não é apenas coletiva, ela invade o íntimo de cada pessoa. Eu mesmo já senti isso, a sensação de estar perdido em meio a tantas vozes, tantos caminhos, tantas verdades. É uma batalha silenciosa, travada dentro da alma. E foi ali que percebi algo simples, mas profundo: Deus nunca deixou de falar. Fomos nós que deixamos de ouvir. O que começou como uma torre de orgulho agora se tornou uma civilização de ruído. E talvez essa seja a maior consequência espiritual da Nova Babel, o distanciamento emocional de Deus. A humanidade não odeia, apenas não escuta mais. E quando o homem para de ouvir o Criador, ele começa a se autodestruir. A confusão espiritual que vivemos é, portanto, o sintoma de uma doença antiga, o pecado do orgulho. E como em Babel, Deus pode estar preparando o momento em que intervirá novamente. Não com pedras caindo do céu, mas com verdades que desmoronam ilusões. Porque todo império humano que tenta ocupar o lugar de Deus acaba em ruínas, e talvez estejamos vendo as primeiras rachaduras dessa torre invisível agora. Mas, no meio dessa desordem, ainda há esperança. Porque a confusão de Babel foi o início de algo maior, foi o prelúdio da promessa de Pentecostes, quando o Espírito Santo unificou novamente as línguas, mas agora com propósito divino. Isso me faz crer que, apesar da confusão atual, Deus ainda está disposto a restaurar a comunicação com a humanidade, não por meio de redes, mas pelo Espírito. E é por isso que creio que, antes que essa nova torre desabe completamente, Deus vai chamar seu povo de volta. Não para reconstruir Babel, mas para erguer o coração. Há um ponto em toda essa história onde eu sinto que Deus não está apenas observando a humanidade, Ele está chamando. Assim como fez em Babel, quando desceu para ver o que os homens estavam construindo, hoje Ele desce novamente. Não para confundir nossas línguas, mas para despertar nossos corações. E o chamado é o mesmo de sempre: desçam da torre. Enquanto escrevo isso, me vem à mente uma imagem muito clara. O homem moderno está no topo da sua própria Babel, olhando o mundo de cima, orgulhoso de tudo que conquistou: ciência, tecnologia, poder, domínio. Mas há algo que ele não percebe: quanto mais sobe, mais distante fica do chão da graça. E quanto mais acredita que está perto do céu, mais longe está de Deus. Esse chamado para descer é, na verdade, um convite à humildade. Deus nunca quis destruir a inteligência humana, nem o progresso, nem a união. O que Ele quer é ser o fundamento de tudo isso. O problema é que a torre foi construída sobre o orgulho, e Deus não constrói em terreno elevado pela vaidade. Para que Ele volte a habitar entre nós, é preciso desmontar essa torre interior, pedra por pedra, reconhecimento por reconhecimento, até que o coração volte a ser um lugar simples, onde Ele possa reinar. Eu percebo que esse descer da torre é também algo pessoal. Cada um de nós tem uma torre dentro de si, feita de certezas, planos, medos, feridas, orgulho. Subimos nela para tentar enxergar mais alto, mas acabamos isolados lá em cima, longe dos outros e de Deus. Descer é doloroso, porque significa reconhecer que não somos deuses. Significa admitir que não temos controle sobre tudo. Mas é justamente quando descemos que encontramos o chão firme da fé. Deus não quer que olhemos para o céu como quem desafia, Ele quer que olhemos como quem confia. E a diferença é enorme. Em Babel, o olhar era de arrogância: chegaremos até Ele. Hoje, o olhar deve ser de rendição: Senhor, desce até nós. E Ele desce, sempre desce. Desceu em Babel para conter o orgulho, desceu no Monte Sinai para entregar a lei, desceu em Belém para se fazer homem, e desceu em Pentecostes para habitar dentro de nós. Deus sempre desce quando o homem decide parar de subir. Mas esse chamado para descer também é coletivo. A humanidade precisa reaprender o que significa progresso com propósito. A tecnologia não é o problema é quando ela se torna o trono. A ciência não é inimiga da fé,
o inimigo é o orgulho que usa a ciência para negar a fé. Deus não quer que paremos de construir, Ele quer que construamos com Ele. Porque uma torre feita sem Deus se transforma em prisão, mas uma vida construída com Ele se torna templo. Eu imagino Deus olhando para o mundo agora, vendo nossos arranha-céus, nossas máquinas, nossos sistemas inteligentes, e dizendo o mesmo que disse em Gênesis: eis que o homem se tornou capaz de tudo o que planeja. Mas talvez, ao invés de destruir a torre, Ele esteja esperando que desçamos por vontade própria. Descer não é retroceder. É voltar à origem. É lembrar que fomos criados para refletir a glória de Deus, não para substituí-la. Quando desço da minha própria torre, quando deixo o orgulho, o controle e o medo, encontro algo que a altura nunca me deu: paz. Lá em cima, tudo é vento, competição, ruído. Aqui embaixo, onde o solo é humilde, o silêncio de Deus se torna audível. E percebo que, no fundo, Babel não é o fim da história, é o aviso. Porque o mesmo Deus que confundiu as línguas também prometeu restaurar a unidade, mas agora não pela força humana, e sim pelo Espírito. O chamado para descer da torre é, portanto, o início da restauração. Significa abrir mão da arrogância global e recuperar a intimidade pessoal com o Criador. Significa deixar que a fé volte a guiar o conhecimento, que a esperança volte a guiar a ciência, e que o amor volte a guiar a humanidade. E talvez, quando o homem finalmente entender que o céu não se conquista, se recebe, então Deus descerá novamente. Mas dessa vez, não para confundir, e sim para reinar. Até lá, o convite permanece: desça da torre, e volte ao coração de Deus. Babel não caiu por ser alta, mas por ser orgulhosa. Deus confundiu as línguas para salvar o homem de si mesmo, e talvez esteja fazendo o mesmo agora, através das crises que desmascaram nossa falsa sabedoria. O que era unidade virou ruído, o que era glória virou ruína. E hoje, enquanto a humanidade constrói novas torres de dados, Deus continua olhando do alto, perguntando: vocês aprenderam a lição? A verdadeira sabedoria não é subir até o céu, mas deixar o céu descer até nós, por meio da humildade, da fé e da obediência. Senhor, livra-nos da soberba de Babel que ainda vive dentro de nós. Ensina-nos a construir não torres de vaidade, mas pontes de fé. Que todo conhecimento humano se curve diante da tua sabedoria. E que, ao invés de fazermos um nome para nós, possamos exaltar o teu nome acima de todos os nomes. Amém. Antes de continuar, preciso te fazer um convite que pode mudar a forma como você enxerga o tempo em que vivemos. Se esse tema tocou algo dentro de você, não sai do vídeo sem se inscrever agora mesmo. Nos próximos episódios, vamos revelar mistérios escondidos nas profecias bíblicas, verdades que explicam os acontecimentos do presente e apontam para o que ainda está por vir. Cada vídeo será como uma peça de um grande quebra-cabeça espiritual, e você vai entender por que nada do que está acontecendo é por acaso. Ative o sininho, porque essa série vai abrir seus olhos para o plano divino que está se cumprindo diante de nós. Comente abaixo o que mais te chamou a atenção neste tema, se inscreva no canal e deixe seu like. Quero saber se você também sente que o mundo está reconstruindo sua própria Torre de Babel. Até o próximo vídeo.